Fala, gente! Sejam todos muito bem-vindos em mais um episódio do Papo de Fitness Podcast. Faz tempo que eu não apareço por aqui, vocês estavam acompanhando aí o Broco, né? Meu co-host, fazendo toda a jornada do Road to the Games com a galera do CrossFit, com os brasileiros que se classificaram para a Copa do Mundo do CrossFit lá em Madison. E hoje a gente retorna aqui recebendo essa figura, porque não é nem só uma pessoa, é uma figura que é a Grazi Brugner. E você já deve ter visto aí na divulgação, você já deve ter visto aí na thumb, que hoje a gente vai falar de um assunto pela primeira vez aqui no Papo de Fitness Podcast, Nossa, que é o Polydance, Grazi. Primeira vez que a gente vai falar sobre Polydance aqui dentro do Papo de Fitness. Mas antes da gente entrar nesse assunto, antes da Grazi se apresentar aqui para vocês, eu preciso, obviamente, falar que é muito importante que vocês curtam esse episódio, que vocês comentem nesse episódio, que vocês se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube e também você deixe 5 estrelas aí no seu agregador de podcast. A gente está no Spotify, no Amazon, no Apple Podcast, enfim. No Amazon, como eu falei, deixa lá 5 estrelas, porque isso ajuda demais esse conteúdo aqui a chegar para mais e mais e mais pessoas, certo? E lá no Instagram, você pode seguir aqui, ó, o @Papo de Fitness Podcast, porque lá você fica sabendo de tudo que sai aqui, de episódios, de cortes, de ações, de ativações, tudo você vai encontrar lá no nosso Instagram, beleza? Grazi, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo bom? Olá, público de Delícias e Delícios. Para quem não me conhece, eu sempre interajo com as pessoas como Delícias e Delícios. Muito obrigada pelo convite, pelo carinho. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, já chega com essa energia. Gente, quando eu conheci a Grazi, que não faz muito tempo não, né? Mas assim, Recente. é recente, mas essa energia da Grazi, ela te dá um punch na boca do estômago, que se você tá mal-humorado, se você tá triste, se você tá cabisbaixo, você muda completamente naquele momento, né, Grazi? Já me falaram isso. Nossa, que bela percepção. Viu só? É incrível, gente. Então, assim, ó, com você que não é do mundo do polidense, caiu aqui, porque se você é do mundo do polidense, eu tenho certeza que você já ouviu falar da Grazi, né? Mas, ó, se você não segue lá ainda, vai lá no seu Instagram e segue lá. Grazi, tá? Para quem tá ouvindo, Grazi com 2 E's e Y, Brugner com um G mudo ali no final, no meio do Brugner, Como tá? se lê? Se escreve como se lê. Brugner. É isso aí. Então segue lá no Instagram para você acompanhar essa energia, né? A energia dessa mulher. Bota energia, gente. Todo dia lá no Instagram conteúdo. Conteúdo Muito novo. bem. De pole, de lifestyle, de empreendedorismo. E assim vamos. Que é, né, a gente, eu sempre falo, nós temos uma profissão, todos nós somos formados em uma profissão, mas chega um momento da vida que nós somos multiprofissões. Concordo com você 200%, Grazi. Mas vamos lá, vamos entender aqui o porquê que a Grazi está aqui, por que a Grazi veio falar de polidense aqui com a gente no Papo de Fitness Podcast. Grazi, quem é você? O que você faz da vida? Quem é a Grazi? Vamos lá, vamos começar. Primeiramente, eu sou uma mulher nascida no interior do Paraná, interiorzão do Paraná. Minha cidade é uma cidade dormitório, se chama Peabiru, e eu sempre chamei ela de Paris Biru. Não sei porquê, mas eu sempre chamei ela de Paris Biru. Com 6 anos de idade, eu falei para minha mãe que eu ia ser educadora física, que eu ia fazer educação física. Ela não entendeu nada, nem eu, mas tá tudo bem. E chegou um momento que eu fui morar no litoral do Paraná, com 11 anos de idade, fiquei ali até os 17 anos. Meus pais e meu irmão moram lá no litoral do Paraná até hoje, uma boa parte da família. E aí, com 17 anos, eu fui para Curitiba para poder terminar os estudos, né? Eu sempre fui uma pessoa assim de visualizar muito longe, de visualizar muito grande, e assim sucessivamente. Aí eu fui para Curitiba para poder estudar, terminar 2º grau, fazer faculdade e tudo mais, e fiquei em Curitiba até me mudar para São Paulo, que faz 4 anos apenas que eu estou em São Paulo. E no meio dessa jornada toda, dessa história toda de Grazi Brugner, eu me formei em Educação Física, que era o meu grande sonho.
Eu fiz Paris Biru se tornar realidade. No meio da faculdade, eu morei na França com uma família francesa, trabalhando como babysitter. Então, eu fiz o Paris Biru virar real. Eu não, né? O universo, Papai do Céu e assim sucessivamente. E aí me formei em Educação Física, já estava muito bem dentro da minha profissão, em um período muito curto de formada. Eu já administrava uma academia no centro de Curitiba. Essa academia eu peguei com 300 e poucos alunos e devolvi ela para o dono com 1.216 alunos. Uau. Acho que essa minha energia aí contamina, né? E por que eu entreguei a academia, né? E aí vem a história do polidense. Por que a Grazi deixou de dar continuidade no profissional da educação física como administradora de academia, que eu já estava muito bem, eu já tinha muito sucesso dentro do que eu fazia, e fui para o polidense. O polidense, ele apareceu na minha vida sem querer, em setembro de 2007, quando eu estava procurando no YouTube, que estava recém-lançado no Brasil o YouTube, eu estava procurando no YouTube aulas de jump. Estava só procurando aula de jump. Eu só queria coreografia nova de jump, que eu estava enjoada das minhas. E aí, eis que me apareceu um vídeo de polidense, pá, na minha cara. Foi amor, paixão, sei lá, platônica. Eu virei à noite, daquela noite, dentro da academia, vendo um vídeo atrás do outro. E eu só dei conta do tempo quando a recepcionista chegou às 6h30 da manhã para abrir a academia. Caraca. Aí que eu entendi que eu tinha passado a noite inteira vendo um vídeo atrás do outro, alucinada. E assim começa a minha história com a modalidade. Mas, além disso, quem é a Grazi? A Grazi é uma pessoa cheia de energia de verdade, gente. Graças a Deus. Super comunicativa, mega empreendedora, além de empreendedora, muito visionária, porque eu falo que em 15 anos com a modalidade do polidense, eu construí um império do empreendedorismo nessa área, além de todas as pessoas que já se transformaram a partir dos meus ensinamentos. Então, essa é a Grazi. Que legal, que legal. E olha que bacana, né? Porque a gente tem uma conexão, Grazi. Eu costumo dizer para as pessoas assim: eu me considero muito mais empreendedor do que publicitário, do que marqueteiro, do que qualquer outra coisa. Eu sou empreendedor, né? Visionário. Eu vejo uma oportunidade ali e a minha cabeça já começa a rodar para entender como é que eu vou aproveitar aquilo, como é que eu vou fazer alguma coisa com aquilo. E a gente se identificou muito nisso, nessa velocidade, nessa intensidade de fazer as coisas. Mas você comentou que lá atrás, quando tudo era mato, né? Até o YouTube aqui, ó, para você que quer ver os nossos rostos, a gente está no YouTube, né? Exato. Quando tudo aqui era mato, você foi picada pelo acaso, pelo mosquitinho do polidense. Acaso total. Exato. E aí, Grazi, você recebeu, né? Você teve aquela inflou seus pulmões, né, com todo aquele oxigênio do polidense que você estava assistindo ali durante aquela noite toda. E qual foi o seu próximo passo? Porque se não existia no Brasil ainda, de certa forma, qual foi o seu próximo passo? Como é que a Grazi começou a treinar os movimentos? O que você fez depois, assim, daquele dia que você conheceu? Então, vamos lá. Conheci, visualizei. Só que o que ficou gravado na minha mente? O título que eu li do primeiro vídeo, ele estava escrito Polidancing. E o meu inglês, na época, ele era muito bom. Só que não. Eu já falava, eu acabei aprendendo francês, pelo fato de ter morado na França, ter morado com essa família, mas eu não falava inglês. Então, como o título estava escrito Polidancing, eu fiquei no dia seguinte, gente, vocês têm que conhecer o polidense. Gente, vocês têm que conhecer eu nem falava polidense, eu falava polidancing. Porque o polidancing é uma modalidade incrível, você pode fazer um monte de exercício numa barra. E aí eu fiquei fissurada, quando eu vi a modalidade, ou quando eu vi ali os vídeos, eu fiquei fissurada pela quantidade de exercícios que eu poderia executar em uma barra vertical. É muito interessante isso, porque eu tinha uma visão somente de educadora física para com a barra. E essa foi a visão que eu tinha, né? Porque a dança, porque a Grazi dança sensual e tudo mais. Sim, a Grazi se desenvolveu e se descobriu nessa parte sensual do polidense, do dançar, né? Do dançar, do se expressar e do performar.
Mas como educadora física, eu só via fitness no negócio. Fitness, 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 fitness. E eu queria fazer com que as pessoas entendessem aquilo que eu estava falando. Só que, enfim. Eu vi o vídeo em setembro de 2007. Eu passei a ver vídeos de polidense todos os dias. Já existia tanto o polidense artístico quanto o polidense glamour, que é com aqueles saltos de mais de 20 centímetros. Passou setembro, passou outubro, passou novembro, passou dezembro. Em janeiro, depois de eu ficar pedindo todos os dias uma barra de polidense para o meu ex-marido e o meu ex-sogro, porque o meu ex-sogro é serralheiro. Então, eu tinha essa possibilidade, né, de ter a barra. Só em janeiro de 2008, que eles fizeram para mim a minha primeira barra e colocaram na minha sala de lutas. E assim foi. Na sala de lutas, eu coloquei a barra de polidense e comecei a treinar sozinha. E esse treinar sozinha começou a instigar as alunas da academia. E as alunas perguntavam, Grazi, o que é isso? Quando vai ter aula disso e tudo mais? E aí eu falei, gente, essa aula em si, ela vai ter quando eu estiver mais preparada, quando eu buscar uma especialização, digamos assim, para poder trazer para vocês. E nisso, uma das alunas da academia falou assim, Grazi, essa dança aí tem na novela. Quando ela falou, essa dança aí tem na novela, eu falei, que novela? Como assim? Porque eu não sou de assistir televisão, nunca fui e não sou até hoje. Então, eu fico muito por fora do que passa na televisão. E aí ela falou, tem na novela tal, dá uma olhada no YouTube. E aí, quando eu entrei no YouTube, vi que a artista, né, a atriz Flávia Alessandra estava ali fazendo uma personagem que dançava o polidense, foi aonde me deu o start empreendedor da coisa, no sentido de, se tá na novela, as mulheres vão começar a procurar para os seus maridos. E aí foi o start do empreendedorismo. Correr atrás. No Brasil não tinha nenhuma escola de polidense de toda a pesquisa que nós fizemos. Aí eu fui para a Argentina, que na Argentina tinha um estúdio recém-aberto, tinha menos de um ano, ele tinha meses. Fui para a Argentina para poder me especializar. Passei um período grande lá na Argentina, no mês de março de 2008. E no mês de maio de 2008, eu abri o primeiro estúdio de polidense do Brasil. Olha só, olha que... Esse é o começo. E a intensidade não deixa de fazer parte de todo esse movimento, né, Grazi? Tudo muito rápido. Eu mais uma vez eu me conecto com você, e eu acredito que assim, nem todo mundo, e a gente sabe disso, né? Nem todo mundo tem essa força e persistência de iniciar algo do zero. Coragem, eu digo coragem. Coragem. Na verdade, é você ter uma coragem, porque eu penso assim, Daniel, nós crescemos numa formatação, somos educados, né? Vem de linhagem para linhagem. Nós crescemos numa formatação onde você tem que ser quadradinho como todas as pessoas. Então, você cresce, você se desenvolve, você é educado, você é gentil, você tem que estudar, e do estudar você tem que se formar, e do se formar você tem que conseguir um bom emprego, para você ter uma estabilidade financeira e para você se aposentar depois dos 60. Então, é uma formatação. Quando você visualiza fora dessa formatação, fora dessa questão mundial, digamos assim, você se torna destemido, você se torna uma pessoa autêntica e todo mundo passa a te chamar de louco. Nossa, você é muito louca. Eu sou chamada de louco o tempo todo. E eu fico assim, isso será que é um elogio? Eu vou levar como um elogio me chamarem de louco o tempo todo. Porque eu não sou louca, eu sou destemida, eu sou visionária, eu sou corajosa. Todos os meus negócios eu fiz na cara e na coragem. Até hoje eu faço os meus negócios na cara e na coragem. Porque o não eu já tenho. A possibilidade de dar errado, eu já sei que pode dar errado, já sei. Eu estou em busca do dar certo. Então, eu vou em busca do dar certo. E se der errado, é porque não era para ser. Câmbia, muda. Vamos para outra proposta. Excelente, excelente. E aí você né, se lançou mais uma vez para o desconhecido, que foi ir até a Argentina. Né? Sim, e me fala assim, falar espanhol, sem nada. Busquei na internet e fui. Perfeito.
como é que foi o primeiro sentimento quando você colocou o pé, então, nesse estúdio, que era muito recente, e Sim, você se deu conta, então, que, poxa, eu tô aqui, né, louca da vida, tô aqui louca da com vida, essa todo mundo energia toda, louca. Você vai e, trabalhar com essa modalidade e aí quando você viu, tecnicamente falando, agora, assim, nesse primeiro momento, tecnicamente falando, você estava treinando sozinha, né, sozinha. Eu passei quase 3 meses, 2 meses e meio treinando sozinha. exato, Olhando no vídeo do YouTube, ia lá tentava fazer na barra. e aí você chega num ambiente, né, que está com profissionais já ali, porque eram Sim, literalmente um sim. estúdio. Como é que foi essa realidade técnica, assim? Como é que foi para você? Foi algo que você falou assim, nossa, é muito mais difícil do que eu achava. Não, na verdade é muito mais fácil, eu que não estava prestando atenção nos detalhes. Como é que foi isso? Primeiramente que para nós que ansiamos alguma coisa muito, que a gente quer muito uma coisa, principalmente mulher, nós somos assim, como que eu posso dizer a palavra? Ai, nós somos muito românticas, nós fantasiamos tudo, a gente é muito, me fugiu agora a palavra que eu queria dizer, mas enfim, quando eu cheguei lá no estúdio foi uma alegria gigantesca, foi aquela sensação de fã, sabe? Eu não nunca fui de ser, quando eu era adolescente, eu nunca tive fãs, ai, porque eu sou fã da banda tal, eu sou fã da artista tal. Na minha adolescência eu tive um desejo de conhecer um pouco mais sobre a Demi Moore, porque eu assinava a revista Boa Forma, e eu sempre vi as matérias da Demi Moore, e uma outra pessoa que eu sempre fui muito fã e sempre acompanhei as matérias foi a Solange Frazão, e acompanho até hoje. Mas ir lá na Argentina, primeiro que era ir conhecer um novo país, uma nova língua, ir conhecer o estúdio, e é uma emoção, na verdade é uma emoção, sabe? A gente fica emocionada. Ai, uma emoção. Quando a professora começou a me passar os movimentos em si, ela me questionava. Ela perguntava assim: quanto tempo estás a treinar? Daniela Smol, formada em educação física, uma das primeiras professoras de polidense da Argentina. E aí eu falava para ela, não, eu estou treinando faz 2 meses, sozinha. Não te puedo crer. Então, nem ela acreditava que eu tinha 2 meses de treino, porque de verdade eu treinava sozinha. Eu visualizava a técnica do movimento, que isso já é uma coisa que eu tenho dentro do meu conhecimento biomecânico. Então, para mim, não era difícil executar os movimentos, na verdade, nunca foi. Difícil executar os movimentos de uma forma biomecânica, pelo entendimento que eu já tinha. O que me faltava era flex, que é uma questão de treino, né, diário. O que me faltava era força, porque eu não tinha força ainda isométrica, eu pesava 10 quilos a menos do que eu já peso hoje, eu era muito magra, então me faltava massa muscular para executar determinados movimentos. Mas, tecnicamente falando, eu já tinha aquele conhecimento de execução. Então, tudo que a Dani me demonstrava e explicava, eu sacava, tirava de primeira. E aí ela ficava perplexa. Não, não é possível, você não pode só estar treinando há 2 meses. Então eu expliquei para ela, falei, olha, que eu desenvolvo as aulas da academia, sou eu que faço toda a periodização dos ciclos de musculação, e por conhecimento, porque eu já amava tudo isso. Então hoje, para mim, 15 anos depois, né? 15 anos depois, trabalhando com a modalidade do polidense, é o que eu falo para todas as alunas. Existe milhares de figuras, milhares de movimentos. Tem movimentos que vai sair agora, tem movimento que não vai sair agora por falta de flexibilidade, por falta de consciência corporal, por falta de força. Um dia talvez você consegue fazer um movimento. Tem corpos e corpos, biotipos e biotipos. Eu, por exemplo, tenho o braço super comprido, então tem movimentos que para mim é super mais fácil executar pelo meu braço comprido, mas tem movimentos para mim que é super difícil de executar pelo meu braço ser muito comprido. Porque daí a minha base de equilíbrio para com o eixo fica muito distante, diferente de uma pessoa que tem um braço mais curto, que é de estatura menor e consegue executar o movimento com excelência. Então, tudo isso, toda essa bagagem, já vem da própria profissão, da própria educação física. E aí vem um ponto muito importante, né? Você falou aqui da profissão educação física, né? Da formação educação física, de se estudar biomecânica, fisiologia, né? A própria biologia humana, Biologia. enfim, tudo
tudo que envolve essa máquina perfeita que é Que é o nosso corpo. Você é formado em educação física. Nós sabemos que hoje no Brasil a gente tem aí um grande déficit, na verdade. Não, eu acredito que não só no pole dance, obviamente, mas em várias modalidades. A gente olha para o próprio CrossFit, a gente vê um monte de gente que fez o level 1 ali da CrossFit e não tem formação de Da educação. Califórnia, né? Da Califórnia. E basicamente sai ali né, dando aula e tudo mais. O quanto você já destacou que o seu conhecimento biomecânico te ajudou muito a se desenvolver, E né? rapidamente, muito Exato. rapidamente. Mas, Grazi, quando a gente fala de um treino de pole dance, tá? Pessoa leiga aqui agora questionando. Quando a gente fala de um treino de pole dance, ele vai ter o período de duração e ele precisa ter uma prescrição, certo? Sim, tem uma prescrição. Como é que funciona essa prescrição do pole dance? Assim, tem aquecimento, daí tem a parte de Aí é de metodologia para metodologia. Então, vamos pensar assim. Eu, como educadora física, eu desenvolvi a metodologia e desenvolvi uma sequência de aula, tá? Voltando aqui um pouquinho do gancho da educação física versus polidense. O polidense, ele não é normalizado como um desporto dentro do Brasil ou como qualquer outra parte do mundo. Ele é uma modalidade. Ele não é registrado como desporto, porque se ele fosse registrado como desporto, somente pessoas profissionais da área da educação física poderiam ministrar aulas de polidense. Logo que eu abri o estúdio de polidense, que foi esse AUE, né, da primeira escola de polidense do Brasil e tudo mais, eu criei a metodologia dentro do meu conhecimento da área de academia e registrei na Biblioteca Nacional. Então, a minha metodologia de ensino é registrada na Biblioteca Nacional, justamente por eu também ter essa consciência muito acadêmica. Depois disso, o CONFEF entrou em contato comigo, porque o CONFEF queria que eu registrasse a minha metodologia como sendo uma metodologia exclusiva da área da educação física. Eu abri o estúdio em 2008 e isso aconteceu em 2009, então, há muitos anos atrás. E naquele momento, eu não aceitei o convite, justamente porque o que eu visualizava? Que muitas instrutoras que já davam aula na época não eram formadas em educação física, eram formadas em marketing, advogadas, tinha médica. Eu tive uma médica que ministrou aula de polidense para mim durante mais de 10 anos, aos sábados. Ela é médica. Então, assim, pessoas que têm o feeling da atividade, da modalidade. Só que o que eu sempre falei para essas pessoas, ou o que eu sempre falo nos meus cursos de certificação, porque eu capacito novas instrutoras com a minha metodologia. Eu sempre peço para elas pensarem na possibilidade de fazer o curso de educação física para agregar conhecimento, porque o polidense você está trabalhando com vidas, com corpos. Então, quanto mais conhecimento você tiver, uma melhor profissional você se torna. E o meu maior orgulho como educadora física é saber que uma grande parte, eu não vou falar todas, mas uma grande parte das pessoas que fazem o curso de capacitação comigo, depois elas buscam se formar em educação física. Então, isso para mim é muito gratificante, porque a educação física não é uma modalidade que seja obrigatória, mas às vezes a pessoa vai para fisioterapia também e está ótimo. É você estudar o corpo. Eu falo para elas, vão fazer um curso de primeiros socorros no Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro oferece curso de primeiros socorros gratuitamente. Vai lá, se inscreve, é um sábado. Se inscreve, entenda sobre o primeiro socorro, sobre um ataque cardíaco, sobre uma pressão baixa, sobre uma lesão. Saiba o que você fazer, tenha esse conhecimento, né? Porque da vida a gente não leva nada, a não ser a vida que se leva. E quanto mais conhecimento a gente adquire, melhor ser humano a gente se torna, melhor profissional a gente se torna. Então, eu só queria aproveitar esse gancho aí e falar sobre esse tema. Mas a aula em si, a nossa metodologia, ela é de 1 hora. E essa 1 hora ela é dividida por partes, né, dentro da técnica. Então, primeiramente vai ter um alongamento, depois vai ter um aquecimento, depois desse aquecimento a gente faz um fortalecimento, que normalmente são abdominais na barra, abdominais aéreos, abdominais de chão, e aí tem que ter esse conhecimento da educação física, né? Tem que ter esse conhecimento da atividade física para você poder desenvolver tudo isso. Então, eu replico o meu conhecimento para as novas instrutoras.
Depois do aquecimento, a gente vai para a técnica propriamente dita, que a modalidade do polidense é uma alfabetização. O que seria essa alfabetização? Eu lido com a modalidade como uma alfabetização dentro do alfabeto. Então, o módulo básico é como se você aprendesse o A, E, I, O, U dos movimentos. Nós conseguimos constituir palavras na língua portuguesa sem ter o A, E, I, O, U? Não, nós não conseguimos. Polidense é a mesma coisa. Se você não aprende tecnicamente a base, que é o básico, que é como se fosse o nosso A, E, I, O, U, você não vai desenvolver movimentos futuros. Então, nós temos divisões de técnicas, divisões de módulo. Módulo básico é como se fosse o A, E, I, O, U. Módulo intermediário 1 é como se fosse o A, B, C, D, E, F, G, H. O módulo intermediário 2 é como se nós estivéssemos montando as sílabas e as palavras, que daí começam as bases acrobáticas. Módulo avançado 1 é como se nós estivéssemos criando as frases, que muitas vezes na língua portuguesa as pessoas são bem falhas em formar frases, e aí começam as nossas dificuldades corporais, falta de flex, falta de força. Para nós também é difícil executar essas acrobacias. Então eu brinco, olha, agora vamos formar uma frase sobre o que é polidense. E aí a gente se pega um pouco. E o avançado 2 eu falo que é redação. O avançado 2, né, fazendo esse versus, é como se a gente fosse montar a redação do nosso corpo. Porque não é fácil fazer uma redação, nem eu sei fazer uma redação direito. Então, dentro de alfabetização, eu transformo, né, para as pessoas terem um pouco de conhecimento, porque não é fácil você explicar a modalidade, não é fácil você explicar a quantidade de disciplina que você tem que ter dentro de uma sala de aula, a quantidade de dedicação para você poder alcançar um objetivo. Porque a modalidade do polidense, como qualquer outro objetivo da vida, é disciplina, é constância, é determinação, é um dia após o outro, é 1% ao dia, 365% ao ano. Se você treina e se você quer alcançar um objetivo e você se dedica a ele, como qualquer outra questão na vida, você vai alcançar resultados. Só que aqui é um resultado mensurável a 1% por dia. Porque você vai desenvolver a força, você vai desenvolver a consciência corporal, você vai desenvolver o seu flex. E mulher é muito ansiosa, então a gente tem um monstrinho da ansiedade, que a gente tem que estar driblando a ansiedade delas o tempo todo. Mas é isso. Muito interessante. Eu sou um cara que eu cursei educação física, né? Para quem está assistindo a gente aqui e não sabe, a Boico, que é a nossa companhia, é nichada, focada no mercado fitness. E realmente eu fui cursar educação física para entender mais, não só do mercado, porque o mercado em si não necessariamente me obrigaria mas a entender da prática esportiva. Da prática, parabéns, Daniel. Parabéns pela iniciativa. Porque eu vou contar até um relato aqui, Grazi, não tem nada a ver com polidense, mas eu acho que isso é um detalhe importante para as pessoas. Claro. Quanto mais conhecimento nós temos, mais a nossa mente, mais a nossa visão se expande. Quanto mais conhecimento nós temos, mais controle sobre as situações nós vamos ter, concorda? Você falou do primeiro socorros. Grazi, eu fui um adolescente que a minha mãe me incluía para fazer tudo, porque eu sou filho único, enfim, minha mãe professora, dava aula de manhã, tarde e à noite, e eu tinha que estar fazendo alguma coisa para não ficar na rua. Para não ficar ocioso em casa. Exatamente. Mente vazia, escritório, então, continua. Exatamente. E aí, o que acontece? Eu fui bombeiro mirim, aí eu virei bombeiro aspirante. Então, essa parte de primeiro APH, RCP, né? Toda essa parte de até mesmo de combate a incêndio, de atendimento, de rota de fuga, enfim, tudo isso, eu domino. Então, é muito louco, porque quando você presencia um acidente, seja ele no trânsito, seja ele dentro de uma academia, a pessoa derrubou um peso em si, a pessoa caiu da barra e tudo mais, a grande maioria das pessoas, elas se desesperam, né? Porque elas não têm o controle sobre o que eu devo fazer. Não tem o conhecimento. Exatamente. E quando você tem o conhecimento do que você tem que fazer, inclusive o conhecimento de até mesmo como ligar para o bombeiro, como ligar para o SAMU. Exatamente, como comunicar-se. Exato. Como isolar a área. O que falar para a pessoa que sofreu o acidente? Ai, meu Deus!
Não, gente, não. Exatamente. Espera, sai fora, vai longe, deixa uma pessoa calma conversar com quem sofreu o acidente, se a pessoa estiver lúcida. Exato. E se ela não tiver lúcida, você já vai saber que você tem que ver as vias aéreas dela para ver se ela está respirando, se ela está. Enfim, você vai saber se comportar e reagir naquele momento. Saindo um pouco de acidente, eu pratico jiu-jitsu também. Então envolve muita defesa pessoal. Quando você vê uma briga acontecendo, claro que você não vai meter a cara do nada, porque você nem sabe. Mas se for necessário você imobilizar alguém, se for necessário, ou até mesmo quando você vai ser agredido, você não precisa brigar, você não precisa ir pra porrada. Você vai saber o quê? Sair do negócio, da situação, você vai sair... Imobilizar a pessoa. Então, conhecimento nunca é demais. Nunca, eu sempre falo isso. Para as instrutoras de pole dance, né, que, pô, são super instrutoras dentro da modalidade pole dance, quando elas vão para o conhecimento biomecânico, como você falou, quando elas vão para o conhecimento fisiológico, porque imagina, uma contração em isometria, meu irmão, não é para qualquer um, não, hein? Não, é treinamento versus treinamento. Exato. Então você tem que falo, quando a pessoa vê o negócio pronto e lindo, para a gente chegar à execução de um movimento limpo, amplo, sorridente, ninguém tem noção da força isométrica que a gente está fazendo. Exato. É treino versus treino, dedicação versus dedicação e assim sucessivamente. Assim, e quando você domina a fisiologia ali, né, que você entende, né, as bases de energia, da contração e tudo, fica muito mais fácil para você orientar suas alunas, fica muito mais fácil para você até mesmo entender dentro da dificuldade daquela aluna o que ela precisa trabalhar e qual estímulo ela precisa ter para ela alcançar, né, aquela, vamos falar, aquele movimento tão difícil para ela. Aquela figura acrobática. Exatamente. Então, assim, conhecimento é algo maravilhoso que a gente nunca pode parar de ir atrás. A gente sempre tem que estar atrás de conhecimento. Vai servir, em algum momento ele vai servir. Melhor profissional a gente se torna, isso eu sempre falo. E assim, e não é só o conhecimento da área, né, Daniel? Não sei se você pensa dessa forma também, mas eu sou uma pessoa que eu busco conhecimento da minha área e busco conhecimento de outras áreas. Então, eu sou formada em educação física, sou formada em educação física, mas eu busco conhecimento do empreendedorismo, eu busco conhecimento de coaching, eu busco conhecimento de desenvolvimento pessoal, eu busco conhecimento de planilhação, gente, eu preciso saber fazer planilha, eu busco vários outros conhecimentos para poder agregar ao meu dia a dia. Eu vou buscar um conhecimento de maquiagem, que para nós mulheres a gente precisa da tal da maquiagem, né? Vou buscar um conhecimento de como pintar uma parede, porque eu também faço isso. Enfim, são diversos conhecimentos que vai tornar você o ser humano que você é. E quanto mais completo que você se torna, mais as coisas acontecem na sua vida, mais você consegue ajudar, mais você consegue desenvolver e assim sucessivamente. Ótimo, é exatamente isso, expandir. E quando você foi bombeiro mirim, aspirante e tudo mais, você fez socorreu alguém, fez alguma atividade nesse sentido? Como bombeiro mirim, não, mas quando eu fui para aspirante, né, que eu acabei ficando mais velho, eu comecei a tirar plantão no quartel, e aí começa a entrar outras atividades, né, da educação militar. Mas sim, eu fui para ocorrência, eu adorava a parte de atendimento pré-hospitalar, né, que é a parte da ambulância. Eu corri um pouco do combate a incêndio, desses negócios, porque sujava muito. Mas adorava. Daniel Moico sempre dando seu relato. Mas era muito legal. E até hoje, assim, quando eu tô na estrada, dirigindo, quando eu tô no ambiente... Eu tive uma situação que eu ajudei uma pessoa, por exemplo, na praça de alimentação de um shopping. A pessoa estava engasgada, uma médica, inclusive, estava engasgada, e ela se desesperou e ninguém ia acudir. Eu fui direto lá, pincei o negócio e foi para fora. Exatamente. Né? Você faz toda a manobra ali, né, de pressão próximo ao estômago da pessoa, mas, poxa, tava ali, não estava saindo, você pinça com os dedos. Mas por que isso? Porque você tem o conhecimento. E se mantém calmo e o conhecimento e o desenvolvimento, porque não adianta só você ter o conhecimento e você ter uma personalidade de ansiedade, uma personalidade que é ansiosa, que é acelerada e assim sucessivamente. Você tem que ter o conhecimento, né? E você tem que ter esse equilíbrio do desenvolvimento pessoal.
Então, isso é uma coisa que eu consegui desenvolver muito ao longo dos anos com a modalidade do pole dance, principalmente por causa de campeonato. Então, mudando um pouquinho, né, e aproveitando o gancho, o que acontece nos campeonatos? Hoje, eu tenho o primeiro teatro de pole dance do mundo. Eu conheço cada centímetro do meu espaço. Aproveitando, ele já colocou ali a minha hashtag thank you do Teatro Grazi Brugner. É um teatro normal, é um teatro que tem um palco de 90 metros quadrados, mas é um teatro com estrutura para eventos de pole dance. Por que eu quis ter o meu teatro para os eventos de pole dance? Por conta da quantidade de BO que eu tive no decorrer da minha carreira como organizadora de campeonato. Porque sempre acontecia um BO na estrutura, um BO na barra, um BO, sempre tinha um BO. Então, o que eu sempre foquei? Eu, Graziele, é o evento, eu só tenho um dia para executar ele, para realizar ele. Eu não posso focar no problema, eu tenho que focar na solução. Então, eu sempre tive esse pensamento por estudar desenvolvimento pessoal. Então, quando acontecia um determinado problema relacionado à estrutura, relacionado a toda a dinâmica, toda a logística do evento, bem, o problema eu já tenho. Como você estava lá vendo a médica ter o problema você já tem. Exato. Qual é o caminho que eu vou solucionar esse problema? E a vida te propõe dezenas de caminhos. Só que se você não tem o conhecimento, os caminhos estão ali. Você não sabe qual rota você vai pegar. Então, essa é a questão do você ter conhecimento, de você desenvolver. Porque o problema está na tua frente. Se você focar no problema e não ter conhecimento, você vai se desesperar. Você vai chorar, você vai desesperar. Ai, acabou tudo. Não vou fazer mais evento hoje, gente. A barra está torta, a estrutura está torta. Um exemplo, né? Não, se você tem o conhecimento, se você tem o desenvolvimento e se você sabe que o problema já existe, que você tem que focar em uma possível solução dentro das ferramentas e caminhos que você tem, você vai lá e desenvolve. Você vai lá e consegue consertar o negócio, você consegue ajudar. Né? Então, assim, são parâmetros, questões diferentes, mas com parâmetros iguais. Então, eu sempre fui a pessoa do focar na solução. E abrir o teatro, para mim, era uma solução. Uma solução. Quantos e quantos teatros eu já aluguei, quantos e quantos eventos que eu já organizei que não se pagaram nem 50% do evento, quantos BOs eu já passei em evento, com barra torta, com barra que não girava, com estrutura balançando e assim sucessivamente, com barra entortando, fazendo meia-lua na barra na hora da apresentação de um atleta mais forte, que usa uma inércia de ação centrípeta e ação centrífuga muito mais rápida, e a barra entortar. A barra entortou. Isso foi no Teatro Municipal de Florianópolis, um evento que eu fiz com a federação lá. E foi muito interessante nesse dia que essa barra entortou, Daniel, que todo mundo ficou assim, a barra entortou. E a gente não tinha outra barra. Ixi. Tinha 2 barras. E a gente tinha que solucionar a questão. E a barra entortou e tinha outros atletas para poder se apresentar. E por que a barra entortou? Porque na época a gente ainda não tinha o conhecimento de espessura de parede do aço, e assim sucessivamente. Então, assim, todo o meu desenvolvimento, todo o meu conhecimento foi de erros e acertos. E aí todo mundo desesperado, a barra entortou, os donos da barra não sabiam o que fazer. Na época eu namorava um rapaz que era engenheiro, nem o engenheiro sabia o que fazer. Eu virei para o lado do teatro, olhei um cano de ferro, um eletroduto que passava fio. E eu olhei para o pessoal técnico do teatro, escuta, tem como vocês me emprestarem aquele cano? Cano de ferro. O que você vai fazer com o cano? Eu vou botar dentro da barra? Eu preciso que a barra fique reta, a gente vai desentortar a barra, vai colocar o cano dentro da barra, porque eu preciso que ela tenha peso, que a hora que ela se desenvolva, ela não entorte. Em questão de minutos, conseguimos arrancar a barra que estava da parede, a barra do teatro, e desmontamos a barra, e eu lá, de vestidão, saltão, a cerimonialista do evento, coloca a barra dentro o cano de ferro dentro da barra do pole dance, desentorta, faz igual massa de pão, vai desentortando, pisa, põe a barra no lugar. Foi a barra mais perfeita que nós já tivemos. Mas imagina se você não tem
um pouco de conhecimento, se você não tem um pouco de autenticidade, né? Caso você não seja autêntica, que você não seja assim visionária na situação. O evento tinha acabado com ainda uns 12 atletas para competir. Então, assim, essa é a questão que eu sempre falo para todas as pessoas dentro das minhas redes sociais. A gente não leva nada dessa vida, somente a vida que se leva. Então, leve a vida de uma forma rica. O ser rico não é que você... Para ser rico, você tem que ter carrão, você tem que ter apartamento. Isso são coisas que você logra por merecimento do esforço do seu trabalho. Mas seja rico de conhecimento, seja rico de desenvolvimento, né? Seja rico de empatia, de sororidade. Esteja desenvolvendo o seu mindset o tempo todo. Enfim, a coach falou agora. Mas é exatamente isso, Grazi. E aí até um ponto que eu queria... Você falou aí do teatro, né? Que você buscou resolver uma situação, né? Você tinha que resolver aspas, problema que você tinha. Sim. E aí, voltando para a parte de modalidade, de prática, de atividade física, um ponto que eu vejo muito, mais uma vez, né? Não sou conhecedor da modalidade de pole dance, né? Mas estou me tornando, diga-se de passagem. Sim, tá ficando muito bom, por sinal. Mas, diga-se de passagem, as outras modalidades também passam por isso. Poxa, chega uma pessoa, porque é aquilo que a gente estava falando, quando nós não temos o conhecimento, quando nós não sabemos o que fazer e como fazer numa situação, normalmente a gente vai travar, normalmente a gente vai ficar ansioso, normalmente a gente vai se desesperar, a gente vai suar as mãos, enfim, vai acontecer vai ter borboleta no estômago, vai acontecer um monte de coisa, né? Que não é uma zona confortável, né? Sim. E que normalmente as pessoas não gostam de passar por isso. Então eu vejo isso no jiu-jitsu, eu vejo isso na própria academia, né? De musculação convencional, no cross, eu vejo isso. Então, quando uma pessoa ela decide, ela toma a iniciativa do tipo, eu vou lá ver como é que é, né? Se ela não é bem recebida, se a pessoa ela não recebe uma orientação inicial, dificilmente ela vai ter uma experiência bacana. Por quê? Porque as pessoas, quando pesquisam por uma modalidade, vamos lá, eu vou fazer uma pesquisa aqui de pole dance. O que eu vou encontrar? Eu vou encontrar atletas, artistas, né, fazendo aquelas... o Circo de Solé da vida, né, Sim. e tudo mais. E aí, o primeiro impacto que eu tenho é tipo, não é para mim isso, né? Exatamente. É a mesma coisa no CrossFit. A pessoa pesquisa, tá todo mundo fazendo isso, deixa eu ver aqui como é que é. Aí a pessoa vê um vídeo de uma pessoa subindo corda, ela vê vídeo de um atleta levantando um peso absurdo. Pulando caixote. A pessoa fala, Ontem mesmo eu vi um vídeo da moça que tá pulando as carrocerias das caminhonetes. Sim. E aí o que acontece? O primeiro momento a pessoa vai, nossa, não é para mim isso, não é? E aí ela insiste, ela dá o passo de ir até um estúdio, de ir até um box, de ir até uma academia, enfim. Só que se o profissional que tiver lá não conseguir transmitir para ela que existe uma progressão, que existe uma iniciação, que tudo é treinável e tudo mais, a pessoa ela vai sair dessa aula com um sentimento de fracasso. Né? Nossa, mas não consegui fazer nada do que eu vi na internet, né? Do que as minhas amigas fazem, etc. Então, Grazi, eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa visão sua. Como é que é iniciar alguém no pole dance? Como é que a Grazi faz e como é que a Grazi orientaria, né, as instrutoras de pole dance que estão aqui assistindo a gente a fazer e que dá super certo na sua visão? Então, hoje eu tenho uma formatação, hoje não, já há alguns anos, os meus 15 anos eu tenho uma formatação de aula experimental. Uma coisa é a futura aluna me ver fazendo movimentos na internet, ver outras instrutoras fazendo movimento na internet, ela vai acreditar que naquele primeiro momento ela vai fazer igualzinho, ela vai fazer exatamente fluido, lindo, limpo, forte, do jeito que a pessoa que ela está visualizando, né? Então, ela acredita que é dessa forma. Quando a aluna vem fazer aula experimental na sala de aula, eu tenho uma formatação de aula experimental, onde nessa formatação ela vai conseguir executar muitas coisas dentro do meu conhecimento para com a questão corporal.
Mas eu mesma errei na minha aula experimental. Quando eu abri o estúdio, em 18 de maio de 2008, para mim não foi difícil conseguir alunas. Não foi difícil conseguir alunas experimentais. Porque eu administrava uma academia que na época já tinha mais de 1.000 alunas. Então, quando eu falei que eu ia abrir um estúdio de polidência, que era a dança da novela, e que eu estava precisando de alunas experimentais para poder experimentar a aula, eu errei muito nas minhas 2 primeiras semanas. Mas errei feio. Porque por mais que eu oferecia dança, eu não dava dança. Na minha aula experimental, eu dava fitness, igual um polifitness, igual um policircuito. Graças, o que é um polifitness? Exercício em cima de exercício com o apoio da barra. Então, no meu primeiro momento, que eu ainda não tinha experiência de como lidar com a situação da aula experimental, as minhas 2 primeiras semanas de aula era mega pesada, né? Quando eu iniciei com a modalidade. E até o momento que as minhas alunas falaram assim, Grazi, essa modalidade não é para mim. Eu sou cabeleireira, eu não consegui fazer escova no dia seguinte. A outra me deu um relato, eu sou dentista. Eu não conseguia obturar o dente do meu paciente, eu não conseguia segurar na broca de tão pesado que estava o meu braço, ou de tanta dor que eu estava sentindo no meu antebraço. A outra falou que eu não conseguia trocar a marcha do carro. Quando eu recebi esses depoimentos, eu falei, meu pai amado, eu tô errando feio. Porque a força eu já tinha a força, por mais que eu era magra, determinada força daquilo que eu executava, eu já tinha, pelo fato de trabalhar em academia e trabalhar com treinamento funcional. E aí eu percebi que eu tinha que mudar o meu formato de aula experimental, em cima dos relatos que elas me passaram, que eu tinha que mudar a minha forma de aula experimental e que ela tinha que sair da aula satisfeita com aquilo que ela tinha conseguido fazer. E dentro dessa aula experimental, nós explicamos. Eu tenho, na minha metodologia, lá na parede, lá, aqueles quadrinhos. Então, lá, aqueles quadrinhos, eu tenho a metodologia em fotos. Resumidamente, né? Porque não é só aquela quantidade de figuras. Mas, resumidamente, eu tenho lá o módulo básico, intermediário 1, intermediário 2, avançado 1, avançado 2, aonde elas vê as figuras. E elas vê aquelas figuras acrobáticas em formato de foto. Isso ajuda muito a aluna entender sobre metodologia e sobre periodização de conquistas, digamos assim. Então, quando a aluna chega na aula experimental, que eu passo a aula experimental, a gente passa toda a sequência possível, e sequências bonitas, e sequência que dá para ela tirar uma foto, porque a mulher adora tirar foto, né? Precisa desse desenvolvimento todo da autopercepção, do desafiar-se, mas também a pessoa ficar feliz com o resultado. Eu chego para ela e mostro, olha, tá vendo essa tabelinha aqui? Nós fizemos hoje a primeira linha da tabela, da nossa tabela de desenvolvimento de metodologia. A partir de agora, aula a aula, você vai treinar movimento por movimento, movimento por movimento. E aí ela consegue ter uma ideia do que é a metodologia e ela consegue ter uma ideia de como ela vai desenvolver. E aí eu sempre explico, cada corpo é um corpo, tem corpo que vai desenvolver mais rápido, tem corpo que vai desenvolver com mais lentidão, tem pessoas que já têm histórico corporal, que já vem da musculação, que já vem do balé, quem já vem da dança, destrói aqui no Polidense, porque é mais fácil você adquirir força do que você adquirir conhecimento, consciência corporal. Então, eu sempre falo, eu amo as aluninhas, que eu falo que são as aluninhas virgem. O que são as aluninhas virgem? Aquelas alunas que nunca fizeram atividade física na vida, que iniciaram a sua carreira profissional, de carreira profissional casaram, se tornaram mães, se dedicaram ao casamento, ao trabalho, aos filhos, por 20 anos seguidos, e com 40 e poucos anos decide fazer alguma coisa de modalidade, de atividade física. Eu sou apaixonada nesse perfil. E ela chegou aqui com 40 e poucos anos, sem postura, com os ombros caídos, cansada da vida, cansada daquela sequência, e decidem fazer a modalidade do pole, não tirando o mérito de quem já tem todo um conhecimento anterior, mas essas mulheres, para mim, é exatamente a visão do 1% ao dia. É a visão do desenvolver, do vibrar por cada conquista, porque elas nunca fizeram nada na vida, a não ser caminhar, ok? Quem dirá andar de bicicleta de vez em quando? Quem dirá?
né? Então, explicar isso para ela, você vai conquistar dia a dia novos movimentos, mas depende de você, eu só sou seu GPS, eu só estou aqui para te conduzir pelo melhor caminho, mas a vitória, a conquista, todo o mérito é seu, pelo seu desenvolvimento, pela sua disciplina, pela sua força de vontade, assim sucessivamente. Só que também tem assim, Daniel, tem esse perfil, essa sequência, essas pessoas que automaticamente vão se desenvolvendo, vão visualizando que elas são capazes de alcançar movimentos que elas jamais imaginaram na vida. Ficar de ponta cabeça, nossa, isso aí eu ficava, né? Quando eu era criança, no parquinho, às vezes eu ficava de ponta cabeça. Depois de adulta, madura, ela entender que ela consegue ficar de ponta cabeça, que ela consegue visualizar o mundo de uma outra forma, ela se torna uma mulher muito mais autêntica. Só que a modalidade do pole, como a modalidade do crossfit, como a modalidade do jiu-jitsu também, não é para todas as personalidades. Cada ser humano tem o seu biotipo, tem a sua personalidade, tem a sua visão, e cada ser humano vai se adequar melhor em determinada modalidade. Então, tem pessoas que vêm fazer aula experimental de pole e saem da aula falando assim, olha, muito legal, você é maravilhosa, mas não é para mim. A gente respeita. Aí até a gente comenta assim, mas se permita fazer mais 4 aulas, compra um pacotinho de 4 aulas, para você dar a sequência, para você visualizar um pouco mais sobre a modalidade, para você ter certeza se realmente não é para você. E tem pessoas que aceitam, né, a proposta e tenta e fala, não, realmente não é para mim. É maravilhoso, é lindo, mas não é para mim. E tá tudo bem, né? Mas pelo menos a pessoa experimentou. Só que o que eu falo para a pessoa quando a pessoa sai de sala de aula? Mas, por favor, não deixe de buscar uma modalidade que você se adeque. Movimente o seu corpo. Daí vem todo o meu lado da educação física e todo o meu lado do coach, né? Não deixe de fazer atividade física. Busque uma atividade física que você vai sentir prazer em fazer, que você vai se sentir dentro, né, dessa modalidade para poder movimentar o seu corpo, porque o seu corpo é seu templo. Meu, falo demais, Daniel. Não, mas se deixar aqui, Grazi, a gente vai para 2, 3 horas de episódio fácil, porque... Fácil, tem muito conteúdo. A gente vai ter que marcar outros episódios, com certeza. Mas, Grazi, adoro! Você trouxe toda essa introdução, né, enfim, da sua jornada dentro do polidense, da abertura do primeiro estúdio aqui no Brasil, e aí do teatro. Agora a gente entrou um pouco nessa jornada das mulheres, né, das pessoas que buscam fazer o polidense como atividade física e tal, mas foi uma coisa que tem um ponto que me surpreendeu, na verdade, quando eu comecei a ter... E é assim, gente, para vocês entenderem, por que eu estou tendo contato com o polidense, tá? Aqui dentro da Boico nós atendemos uma marca, que é a Ultra Grip, e a Grazi é uma das embaixadoras do Ultra Grip, né? Porque o gel, um dos produtos da Ultra Grip, que é o gel aderente, que tem a galera do cross aí que usa também para substituir bastante do beach tennis, utilizado dentro da modalidade de polidense, inclusive. Sim. Muito mesmo, assim, né? Eu sou suspeito para falar, mas sem dúvida nenhuma é o melhor produto que a galera de polidense pode utilizar. Já estou fazendo jabá. Eu já provei nos últimos 15 anos, eu assino embaixo, é o melhor. Olha só. E aí, galera, aí que a gente se conheceu, enfim, é por isso que nós estamos fazendo uma imersão no polidense, porque a gente, obviamente, vai trabalhar toda a comunicação da Ultra Grip nessa modalidade. E uma coisa que me chamou muita atenção é as variáveis práticas do polidense, ou modalidades dentro do polidense. Grazi, fala um pouquinho para a gente sobre isso, né? Quais são e quais a diferença entre elas? Nossa, todo dia nasce uma. Todo dia nasce uma. Enfim, tá? Vou explicar de uma forma resumida, porque as também... As principais. Esse conteúdo daria um dia inteiro de informação. Quando eu comecei a fazer polidense, só existia polidense. Só. Não existia outro nome. Então, dentro do YouTube, ou então polidancing, que era o que eu chamava. Então, quando eu comecei a modalidade do polidense, era polidense, que está ali, né? Tá aqui na minha logo aqui em cima, polidense. O que é polidense para mim? Polidense, por mais que está escrito dance, polidense é a técnica da modalidade. Nós treinamos polidense, que é você treinar técnicas da modalidade do polidense.
Hoje o polidense, ele é chamado também de poliesporte, de polifitness, de poliacrobático, tá? Então tem muitas metodologias e muitos estúdios de polidense que não utilizam mais a palavra dance, até mesmo por uma questão de preconceito, por uma questão de como divulgar a modalidade. Mas a modalidade, como modalidade, se chama polidense. A questão é que, para você trabalhar com os prenomes poliesporte, polifitness, poliacrobático, dentro da normalização do CREF-CONFEF, você tem que ser formado em educação física obrigatoriamente, porque você está trabalhando com um nome específico dos órgãos competentes da educação física da área da saúde, tá? Quando você fala polidense, você está falando mais de dança do que de atividade física, digamos assim. Por isso que é tão utilizado o nome polidense. E aí existe os coreográfico, vamos falar assim, policoreográfico. O policoreográfico tem uma divisão imensurável, que daí o policoreográfico é todas as danças e estilos que eu posso colocar dentro do desenvolvimento de uma musicalidade, de uma música, diante dos movimentos, mediante os movimentos que eu aprendi numa aula técnica. Então, é exatamente isso. Que a aula técnica, ela pode ser uma aula de polidense, ela pode ser uma aula de poliesporte, uma aula de polifitness, uma aula de poliacrobático, como muita gente tem chamado também. Então, eu visualizo isso. Primeiramente, a gente tem o politécnica, podia até se chamar também, politécnica, técnica poli, técnica pol, porque é a técnica do polidense. Na minha metodologia, a aula de polidense é a técnica, tá? Que muitas pessoas chamam de poliesporte. E depois que você tem a técnica, você consegue desenvolver a dança. Ninguém dança polidense tecnicamente sem antes não estudar a técnica. Você pode dançar o polidense à vontademente, segurando na barra e fazendo seu charminho. Isso é possível? Isso é possível. Se jogar, tentar ficar de ponta cabeça. Tem várias pessoas que tentam isso nas baladas da vida, né? Mas, tecnicamente falando, primeiro você aprende a técnica, você estuda a técnica, para depois desenvolver essa técnica dentro da questão coreográfica. Nos campeonatos que eu realizo, tem campeonatos de outras parceiras também no Brasil, tem campeonatos de federação também no Brasil, as federações desenvolvem mais o poliartístico e o poliacrobático, o poliesporte. Todos eles existe musicalidade, então todos eles necessitam de treinamento coreográfico, não é só execução de movimento, né? É diferente do CrossFit, que é a execução de movimento. Quem melhor executa, quem melhor desenvolve aquela sequência, no menor tempo, quem sobe mais peso e assim sucessivamente. No polidense, não. Qualquer campeonato, ele vem dentro de uma coreografia, que é o policoreográfico. E aí, a gente falando de policoreográfico, coreografia da modalidade do polidense, nós temos o polidense, o poliartístico, o poliarte, que inclusive dia 7 e 8 de outubro, aqui na cidade de São Paulo, no Teatro Grazi-Brugger, 7 e 8 de 2023, vai acontecer a 4ª edição do Poliarte Brasil. Poliarte Brasil, vamos pegar ele como exemplo. É um campeonato onde ele é desportivo, ele é mais voltado para a parte esportiva, só que com uma pegada artística. Porém, tem que estar descalço, é proibido usar sapato. O figurino é um figurino mais desportivo e não é um figurino sensual. Só que daí as pessoas falam assim, mas por que vocês têm que ficar tão pelada? Né? Vamos usar esse termo, para fazer a modalidade do polidense. Por que a roupa de vocês é tão curta? Gente, a nossa roupa é curta porque a gente precisa da pele para poder aderir na barra e poder conseguir executar o polidense. Se a gente fosse parar para pensar assim, tem vários outros desportos de esporte que usa shorts curto, que usa suquine, que usa body. Daí vocês vão perguntar por que determinada atividade tem que usar o short super curto, ou tem que usar o suquine, ou tem que usar o body. Porque na modalidade é necessário visualizar a linha das pernas, é necessário ter uma maior mobilidade de movimentação para poder executar movimentos tipo vôlei, vôlei de areia, ginástica olímpica. Ginástica olímpica poderia fazer de leg. As meninas poderiam fazer de leg a execução de movimento. Só que como é que você vai visualizar o tônus muscular?
Como é que você vai visualizar a linha de joelho dessa pessoa se a pessoa tiver de leg? Mas dá para treinar de leg também. Então, assim, no nosso caso, não dá para fazer polidense acrobática de leg, porque daí a gente vai ter que chamar o bombeiro, porque acidente não acerta. Porque de leg o tecido escorrega na barra. Então, essa é a questão. Só que tem campeonatos que a gente pede um figurino um pouquinho maior, principalmente para poder tampar a polpa de bumbum e tudo mais. E tem campeonatos mais sensuais, como Poliglamour, Poliexotic, Polirock, que são várias outras vertentes, digamos assim, de estilos, que o figurino é mais ousado, que as mulheres são mais autênticas, quem compete adora figurino, adora estilo, adora a pegada Beyoncé da vida, com aqueles figurinos maravilhosos, pegada Anitta, com os figurinos também super audaciosos, e é sobre isso. E eu sempre falo assim, gente, tudo bem, são estilos, vertentes diferentes. Eu sou apaixonada por todas elas. Eu faço desde o poliesporte, quanto o poliartístico, quanto o poliglamour, dentro daquilo que eu acredito que é visível aos olhos do público, que o público vai ver e vai achar aquilo lindo, vai achar aquilo assim, nossa, que autêntico, né? Então tem toda essa divisão. Nossa, falei bastante, Daniel, mas é isso. Tentei resumir aqui o máximo. Excelente, podcast é isso mesmo, né? É falar, é tentar trazer aí o melhor cenário, né, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, para que essa pessoa entenda. Grazi, como a gente falou, tem assunto para mais de metro aqui, para mais de horas, para a gente ficar aqui debatendo, flutuando e tudo mais. Eu acredito que sim, a gente possa marcar uma segunda, uma terceira, uma quarta vez para vir. Inclusive, você que está ouvindo ou assistindo até agora, deixa seu comentário aqui. Qual assunto você gostaria que a gente trouxesse aqui, né? Qual curiosidade você quer? Gente, só falar sobre estruturar um estúdio, como abrir um estúdio, como mensurar a metragem da sala, quantas vasos você vai pôr na sala, quantas pessoas que você vai atender, quais os horários. Só aí o assessoramento, só a parte de assessoramento, de como estruturar um estúdio de polidense já dá uma live, já dá um podcast. Olha aí, interessante, né? Então, gente, deixa o seu comentário aqui, né? Vamos lá, galera do Polidense, galera que não é do Polidense, mas, pô, quer saber mais sobre esse assunto, deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreve no canal, porque com certeza assunto é o que mais essa mulher aqui do meu lado, ela tem para trazer pra gente, e vai ser um prazer te receber. Bastante, Grazi. Grazi, vou deixar um take aqui para você, enfim, fazer o seu merchandising aí, para você, enfim, convidar a galera para conhecer seu teatro, os seus estúdios, os seus cursos de formação, para a gente já tá finalizando esse primeiro episódio aqui. Eu quero mais! Muito bom. Porque assim, todo mundo quer mais. Mas a agenda dessa mulher é apertada, entendeu, gente? É apertada. Ela faz. Daniel já está sentindo. Graças a Deus que continue assim. Eu amo ter toda essa agenda lotada, porque quando eu estou com a agenda lotada, Daniel, eu estou produzindo. Eu estou compartilhando, eu estou agregando, eu estou fazendo com que nossa modalidade cresça cada vez mais e assim sucessivamente. Perfeito, é isso aí. Então, Grazi, fica à vontade. Ó, vou deixar você aqui no layout solo para você fazer o seu merchandising. Então, esse layout solo aqui, eu nunca tinha ficado num layout solo. Me senti sozinha, mas tá tudo bem. Mas eu tô aqui com você. Eu sei que você tá aí, mas eu confesso, ficar só olhando para você mesmo é meio estranho, mas tá tudo bem. É como se fosse uma live individual. Bem por aí. Então, fica à vontade. Primeiro de tudo, como embaixadora da Ultra Gripe, comprem Ultra Gripe, gente. De verdade. Até hoje, nesses 15 anos de carreira, eu conheço não só produtos nacionais, como eu conheço também produtos internacionais, produtos que se vendem lá fora, que muitas vezes eu trouxe lá de fora para o Brasil. Eu já trouxe produto da Argentina, eu já trouxe produto que eu comprei na Venezuela, eu já trouxe produto que eu comprei nos Estados Unidos, que é vendido lá nesses países. Eu trouxe para poder a gente experimentar aqui, para a gente provar, enfim, já fiz tudo isso nos meus 15 anos de carreira. E eu nunca tinha provado um produto como o da Ultra Gripe, no qual eu comecei a utilizar no ano passado e tive a honra de ser convidada para ser uma das embaixadoras, né? Embaixadora de delícia da Ultra Gripe. Então, assim,
Quem ainda não provou, prove, tá? Então, eu tô deixando aqui meu merchan como embaixadora da Outra Gripe, porque realmente ele é maravilhoso, tá? E use o meu cupom de desconto também. Qualquer coisa me chama lá no inbox que eu passo para vocês. Meu link e meu cupom de desconto. Mas vamos lá. Para quem não me acompanha nas redes sociais, acompanhe aqui o Grazi Brugner. Na minha arroba, no meu Instagram pessoal, eu estou sempre postando sobre os campeonatos que eu estou realizando, que são vários. Estou sempre postando sobre os festivais que eu organizo, que também são vários. Estou sempre postando sobre os workshops que eu ministro aqui em São Paulo, os cursos de certificação que eu ministro aqui em São Paulo. Então, para quem quer se formar instrutora de pole dance, para quem quer mergulhar nesse universo maravilhoso de conhecimento, de empoderamento, né, de transformação de vida e busca uma metodologia reconhecida, uma metodologia acadêmica com registro na Biblioteca Nacional, que no caso é a minha metodologia, com o meu conhecimento de 15 anos, porque assim, eu só compartilho com vocês os acertos, porque os erros eu já tive muito. Então, venha, entre em contato, tem o curso em breve já para instrutores de pole dance. E para quem quer fazer o seu evento, lindo, maravilhoso, num teatro todo preparado para receber os eventos de pole dance, me chama também, gente. Eu construí o teatro para nós. O teatro não é só para os meus eventos, não. O teatro é para todos os eventos de pole dance do Brasil. E quem não é do Brasil quiser trazer o evento também pode trazer. Estou aceitando. É isso, Daniel. E me sigam lá para mais. Me sigam lá para mais. Eu sempre estou compartilhando coisas maravilhosas. Perfeito. É exatamente isso. Grazi, foi um prazer imenso te receber aqui. Gostei muito da vibe desse episódio, né? Então, acredito que você que está ouvindo, assistindo também gostou muito. Então, compartilha, clica no botão aí, manda o link para todo mundo que precisa sentir essa energia, tá? E aí a gente vai para cima. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Mais um episódio do Papo de Fitness Podcast. E quando você piscar, a gente já está aqui de novo com mais episódio, com mais conteúdo para vocês. Grazi, mais uma vez, obrigado. Vamos marcar próximos, com certeza, tá? E é isso, gente. Fica com Deus. Semana, porque hoje é sexta-feira. Beijos! Né? Delícios! Tchau, tchau, gente. Valeu, falou! Tchau, tchau! Fix.